Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome, vocês já sabem, é Franco Mazieiro. Esse daqui é o Canal Mais Direito e aqui a gente vai discutir assuntos relacionados a contratos. Olha que legal! Eu sei que muitos advogados acompanham o meu canal, o que me deixa muito feliz, e a gente vai conversar sobre contratos, sobre a construção de um contrato sem modelo. Isso mesmo. Aposto que você já teve que fazer algum tipo de contrato e quando você se deparou com a situação concreta, você percebeu que não tinha um modelo para poder utilizar. E aí? Isso é fogo. É complicado, porque assim, eu vejo que as faculdades de direito, pessoal, elas não ensinam, de forma geral, a se elaborar um contrato. As faculdades de direito, elas têm um ensino muito mais dogmático do que prático. Então, a gente ainda aprende lá as partes capazes, quais são os objetos, a gente aprende os tipos de contrato, às vezes os contratos em espécie, mas a gente não aprende a fazer um contrato. Estou errado? É, Pelo menos eu, na minha faculdade, o que eu vejo de forma geral com os alunos que, de forma geral, eu tenho, não há o ensino pelas faculdades de direito em relação à elaboração de contrato. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente se forma e vai para o mercado. Então, na prática, o que acontece é basicamente o seguinte: o aluno tem uma série de aulas, uma série de aprendizados na faculdade. Vamos lá no contrato tradicional em direito civil 1, 2, 3, 4, e aí ele vai aprender um bocado sobre a parte teórica do que é um contrato, de como funciona, só que de forma geral ele simplesmente não elabora. Ao não elaborar, ele não sabe. Ele se forma, quando ele se forma, ele precisa de trabalhar no mercado, e aí, inevitavelmente, alguém aparece, ô fulano, ô fulana, monta um contrato aqui para mim, eu preciso um pouquinho mais de informações sobre o contrato A ou sobre o contrato B, e às vezes aquele recém-formado, na hora de pegar aquele caso concreto e tentar elaborar um contrato, é quando aparece o aperto, porque ele simplesmente não sabe como fazer. O que é a primeira coisa, então, que de forma geral se busca? Modelo. Se é um advogado, uma advogada que vai para o mercado de forma totalmente autônoma, ela ou ele procuram algum modelinho na internet, procuram algum colega que tenha algum tipo de contrato previamente feito e, com base nesse contrato, tenta fazer a elaboração. Mas e se não tem um modelo? Será que funciona? Como será que o advogado precisa resolver esse problema? Porque, vamos lá, é, trabalhar com contratos é uma coisa que pode dar um retorno financeiro muito interessante num curto prazo de tempo, porque você não precisa acompanhar prazos processuais, você não precisa acompanhar a morosidade do nosso judiciário, não quero entrar aqui na razão da morosidade. A gente, ao se elaborar um contrato, você vai fazer uma reunião prévia para poder levantar as informações, vai ter um tempo lá para poder digitar o contrato, vai entregar, vai receber uma parte antes, uma parte depois e pimba, tá? É resolvido. Então é uma maneira rápida de se fazer dinheiro, principalmente para o recém-formado. Mas, de novo, o grande aperto que as pessoas passam, que os advogados passam, e se você está me acompanhando aqui agora, eu queria saber se isso já aconteceu contigo. O advogado, de forma geral, fica completamente perdido no que fazer. Nossa, tem que fazer o contrato agora, e aí, como que eu faço? O que eu preciso desenvolver para poder elaborar esse contrato? Eu já passei aperto desse tipo. Quando eu comecei minha carreira dentro de uma empresa e eu fui contratado, não havia jurídico interno dentro dessa empresa, e eu fui contratado para poder fazer o acompanhamento contratual dela, colocar em ordem toda a estrutura de contratos. Eu ainda era estagiário quando eu fui contratado e literalmente eu não tinha ninguém para poder me dar o suporte naquela época. Então eu começava a tentar elaborar ou revisar, sempre com base em algumas coisas.
Até um dia que eu fui solicitado, aí o tempo já tinha passado, eu já tinha formado, já estava lá dentro, e eu fui solicitado a elaborar um contrato que fugia completamente a minha expertise, a experiência que eu já tinha tido lá dentro. E eu simplesmente não achei, na internet não era tão fácil quanto hoje, mesmo que fosse, provavelmente aquele tipo de contrato não existiria disponível para ser feito como era importante, então eu precisei literalmente elaborar. Demorei muito tempo para poder fazer aquele contrato, muito tempo. Só que aquele contrato, ele ao mesmo tempo me deu um estalo, porque eu percebi que era a prática que nos fazia aprender. E depois que eu consegui elaborar aquele contrato, eu tive uma série era um contrato extremamente complexo para mim naquela época. Hoje eu vejo, depois de quase 20 anos, eu vejo que era um contrato absolutamente simples e que hoje em dia eu faria quase com as mãos nas costas, depois de toda a experiência, todo o aprendizado que eu tive, com ou sem modelo, não faria a menor diferença para mim hoje em dia. Mas eu demorei muito tempo para poder fazer. E depois eu demorei muito tempo para poder fazer qualquer outro tipo de contrato também, até ter a prática, até ter a habitualidade. Até uma vez, até um determinado momento, que eu percebi que os contratos eles tinham, de forma geral, uma mesma estrutura. E aí, essa mesma estrutura é o que me ajudaria a elaborar qualquer tipo de contrato se eu não tivesse um modelo. Então, eu tive uma percepção naquele momento que eu poderia trabalhar com qualquer tipo de contrato que eu quisesse, mesmo que eu não tivesse modelo, e eu conseguiria resolver aquele contrato. O tempo foi passando, a prática foi acontecendo, cada vez mais eu fui executando contratos, cada vez mais eu fui elaborando, revisando, fui analisando, fui trabalhando com contratos, e eu fui percebendo que todos os contratos têm alguns pontos em comum. E percebi também que mesmo sem modelo era possível fazer qualquer tipo de contrato. Mas, Franco, você está falando então para a gente nunca usar modelo para elaborar um contrato? Não, eu não estou falando isso. Sobretudo se você for pegar uma estrutura nova com a qual você não tenha trabalhado até então, talvez seja interessante, ou melhor de tudo, você usar o próprio modelo para poder elaborar um contrato novo. Esse é o melhor dos cenários. Olha que coisa maravilhosa. Você elabora um contrato e depois você utiliza esse como modelo para poder dar sequência. Então, a existência de modelo atualmente, modelo de contrato, ou para poder adotar qualquer tipo de elaboração, é algo que é interessante, mas você, recém-formada, não deve se ater a isso na hora de elaborar ou revisar ou analisar um contrato, principalmente na hora de elaborar um contrato. Você precisa saber que o contrato ele pode ser elaborado de maneira relativamente fácil, mesmo que você não tenha qualquer tipo de modelo, mesmo que você tenha só um papel na sua mão, um papel completamente em branco. E por que isso? Porque todos os contratos eles têm uma mesma estrutura. E é exatamente essa estrutura que eu queria trocar ideia com vocês. E para que eu queria trocar essa ideia com vocês e falar dessa estrutura? Para que você saiba que se amanhã você tiver que fazer algum contrato para algum cliente seu, e se você não tiver um modelo, que você consiga elaborar qualquer contrato que funcione. Isso, acredito eu, vale muito, porque pensa, você acabou de formar, você ainda não tem experiência, você não tem modelo, você não tem, às vezes, a quem recorrer, e você não tem a base, então, se você tiver uma estrutura básica, você consegue construir qualquer tipo de contrato, mesmo que você não tenha modelo. E isso te dá mais força para poder negociar honorários ou negociar qualquer tipo de contratação. Eu vou conversar aqui com vocês em várias outras ocasiões, em vários outros encontros, sobre várias formas e vários momentos oportunos que você tem como o contrato como uma excelente forma de alavancar o seu negócio. Porque imagina como é que seria legal se você estivesse montando seu escritório, ou se você estivesse trabalhando para um outro escritório, e você, em algum tempo vago, pudesse oferecer um serviço de elaboração, revisão, análise de contrato para outra pessoa e pudesse faturar aí com algumas horas de trabalho 1.500, 2.000, 3.000, 4, 5.000 reais com algumas horas de trabalho. Eu sei de vários colegas que trabalham, às vezes, algumas
em alguns escritórios que tem remuneração de 2, 3 mil reais, às vezes até um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, e conheço inúmeros casos que, para a elaboração de um contrato, tem receita para a elaboração de um contrato, receita de 5, 10, 15, 20 mil reais. Então, saber elaborar um contrato, saber como elaborar um contrato, saber o que fazer em um contrato, é muito importante para esse tipo de trabalho. E você até poderia me perguntar, mas, Franco, hoje em dia, quanto tempo você demora para poder elaborar um contrato? Olha, hoje em dia eu demoro de 5 até 20 horas, 30 horas, dependendo do tipo de contrato. Há contratos e contratos, há formalidades e formalidades, há complexidades e não complexidades, e a variação do tempo que eu despendo ao elaborar um contrato, ela tem uma série de fatores, como, por exemplo, se eu já elaborei aquele contrato antes, se aquele contrato ele envolve um risco muito grande ou não, se aquele contrato envolve valores muito altos ou não, se a relação ali contratada é complexa ou não. Então, exemplo, se eu tenho que fazer um contrato turnkey, eu vou demorar, vou despender um grande volume de horas, porque é um contrato absolutamente complexo que envolve muitos pontos diferentes. Se você não sabe o que é contrato turnkey, aqui no canal Mais Direito tem um vídeo que explica o que é contrato turnkey, tá? Mas basicamente é um contrato que você entrega uma obra pronta, que é só gerar a chave, um equipamento pronto. Basicamente isso, tá? É um contrato absolutamente complexo e que gira alguns milhões, às vezes centenas de milhões de reais em torno de contratos desse tipo. Então, realmente exige um tipo de tratativa, um tipo de cuidado, um tipo de zelo maior. Agora, há outros contratos, como, por exemplo, uma prestação de serviço, uma mentoria, um contrato de compra e venda de veículo, que são contratos absolutamente simples de serem feitos, mas alguns deles também exigem muito, muito cuidado. O que eu posso te afirmar é que tanto o contrato turnkey, que é muito complexo, um contrato de uma obra, um contrato EPC, quanto um contrato de prestação de serviços simples, eles têm uma mesma estrutura. E se você tiver conhecimento dessa estrutura, você consegue elaborar, mesmo sem modelo, do contrato mais básico ao contrato mais complexo. Esse tipo de estrutura, que de forma geral você não aprende lá na faculdade, a prática que nos ensina, ela ajuda muito na elaboração de qualquer tipo de contrato, mesmo que não tenha nenhum modelo. E hoje eu consigo trabalhar esses vários tipos de contrato, mesmo que eu não tenha feito nenhum deles anteriormente. Eu já tive que fazer alguns contratos extremamente específicos e que eu realmente não sabia, num primeiro momento, o como começar, porque era muita complexidade. E aí, a partir do momento que você senta, respira e vai traçando as estratégias para poder conduzir o contrato, você começa a ter um alívio e começa a executar ele de uma maneira eficiente. Começa a ter um alívio e estruturar o contrato de uma maneira mais fácil. Tá bom, Franco, você está falando isso até agora, mas você não falou a resposta principal. Franco, eu não tenho um modelo, como que eu elaboro um contrato? Se você não tem um modelo e você precisa elaborar um contrato, você precisa simplesmente partir da estrutura básica de um contrato. E você sabe qual que é a estrutura básica de um contrato? A estrutura básica de um contrato, ela não é nem um pouquinho complexa. Eu vou tentar colocar a telinha aqui para vocês, para poder compartilhar, para a gente poder tentar construir isso junto. Espero que já tenha aparecido aí, é uma planilhinha do Paintbrush mesmo, mas que serve para poder alinhar isso que eu quero conversar com vocês aqui. Então, a estrutura básica de um contrato. Qualquer tipo de contrato tem essa estrutura básica. Sempre. Então, a primeira coisa que você precisa é partir dessa estrutura básica e depois ir para a complexidade ou não do contrato de acordo com aquele contrato que você está lidando. E aí eu queria fazer só um parêntese antes, que sempre o papel do advogado ao elaborar, revisar ou analisar um contrato, ele não é um papel de atingir o perfeccionismo, é um papel de atingir a melhor forma para resguardar os interesses do seu cliente. E às vezes um contrato simples é tão importante para um cliente quanto um contrato complexo. Vou dar um exemplo. Eu não posso cobrar de um contrato de um cliente que eu vou elaborar
um contrato simples o mesmo preço que eu vou cobrar de um cliente que eu vou elaborar um contrato complexo. Então, obviamente, um contrato turnkey vai me exigir um número de horas muito maior do que um contrato de prestação de serviço simples e, obviamente, eu vou cobrar muito mais desse contrato turnkey do que o outro. O que eu quero dizer com isso é que, de forma geral, o nível e o aprofundamento do contrato ele vai estar diretamente relacionado ao risco envolvido e quanto você vai cobrar para poder elaborar esse contrato. Então, olha que interessante. Se você vai fazer um contrato mais simples, você não necessariamente tem que ter menos cuidado que um contrato mais complexo, mas se você vai fazer um contrato mais simples, você pode ter um esqueleto, por assim dizer, do contrato mais simples, mais básico do que de um contrato complexo. E todos os contratos vão ter esse esqueletinho básico, que ele é composto. Opa, tirei aqui da tela, mas estou voltando. Vamos ver se eu consigo colocar isso. Voltei aqui para a telinha, para isso daqui. Todos os contratos básicos, todos os contratos, na verdade, eles vão ter alguma estrutura básica. E aí, meu caro e minha cara, você que está acompanhando aqui ao vivo, obrigado por estar acompanhando esse vídeo. Se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma coisa, alguma pergunta, joga aí no chat que eu te respondo aqui na medida do possível. Legal? Então, vamos lá. Todo contrato, todos, sem dúvida nenhuma, ele tem uma estrutura básica. Então, se você recebe amanhã uma demanda de um cliente teu e que você precisa fazer um contrato e você não tem um modelo, e às vezes é melhor você desenvolver do que você utilizar modelo de internet, tá bom? Você vai partir dessa estrutura base. Essa estrutura base, ela começa inicialmente com as partes. É a estrutura básica, no mínimo. Não sei se a leitura está muito boa aí para vocês, eu vou tentar ali só aumentar um pouquinho aqui a barra, eu acho que agora fica melhor. Então, vamos lá. O primeiro tópico que você precisa pensar, eu vou usar o azul, porque é o azul e branco do meu time Cruzeiro, fica mais bonito. E aí, eu vou utilizar aqui que o primeiro dos tópicos são as partes. Franco, as partes é um ponto óbvio. Não, as partes não é um ponto óbvio. É óbvio, sim, que todo contrato tem partes, mas conseguir delimitar as partes nem sempre é uma tarefa fácil nos contratos. Nem sempre delimitar as partes é uma tarefa fácil no contrato. Eu posso te dar vários exemplos de que eu já vivenciei e de que eu já vi que houve algum tipo de problema na determinação das partes. Franco, quais tipos de problemas que podem haver? Pode haver, por exemplo, representação. Aquela sociedade, empresária ou não, que é uma das partes contratantes, ela tem capacidade para firmar aquele contrato? O administrador tem capacidade para firmar aquele contrato? Era necessário uma autorização prévia para aquele administrador firmar aquele contrato? Existem vários pontos necessários para se ter segurança em relação às partes. Por exemplo, numa compra e venda imobiliária, um contrato de corretagem, por exemplo, não é importante saber quem tem a posse. Se quem está assinando um contrato de corretagem é quem tem a posse do imóvel, mas quem é o proprietário real do imóvel, porque senão pode ter um problema na hora do pagamento da comissão. Tem que saber necessariamente quem é o dono do veículo que está sendo vendido. Tem que saber se, por exemplo, numa operação de trespasse, se a operação que está acontecendo é uma operação de trespasse, de compra e venda de cotas ou de ações, ou uma fusão ou uma incorporação, quando que cada um dos sócios vai ter que ou não assinar determinada operação. Então, as partes podem parecer simples, mas não necessariamente serão. E podemos, inclusive, aprofundar um pouco, porque quando a gente fala em partes, a gente pode incluir, não necessariamente como parte direta, mas como alguém que tem algum tipo de relevância naquele contrato. É necessário um garantidor? É necessário fiança? É necessário algum interveniente? É necessário que algum terceiro que tenha ligação com aquele negócio participe da assinatura daquele contrato? Então, quando a gente fala de partes, não é tão simples quanto parece. O segundo ponto, que é extremamente importante, para mim é um dos mais importantes de todos, é a questão do objeto. Olha, objeto, gente, leva a muito erro. Como assim, Franco? Como assim? É que algumas pessoas, às vezes,
pecam no objeto. Eu só vou fazer um parênteses e vou voltar um pouquinho. Então, se você não tem modelo, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel A4, vai colocar um papel A4 na mesa e vai escrever lá a primeira coisa, partes. Quem são as partes? Puf, puf. Depois você vai colocar uma segunda coisa, um segundo ponto. Então, você vai colocar as partes. Quem são as partes? Qual o objeto? Objeto, gente, não é tão simples quanto parece. Objeto, ele tem uma grande complexidade em vários momentos. Porque, por exemplo, objeto, você pode ter como um objeto uma locação com prestação de serviços. E se você coloca que é só a locação no objeto, a prestação de serviço pode ficar perdida. Então, vou dar um exemplo disso, tá? Pode ser que seja a locação de um trator e que precisa do serviço, que precisa do motorista ali dentro também para poder prestar aquele serviço do aluguel do trator. Então, não é só o trator. E tem que ficar expresso. E quantas horas vão ser de serviço? Ou não? Se vai comprar um carro, o que tem incluído naquele carro? Se vai comprar franco, o que tem incluído? Como assim vai ter, quando você vai comprar o carro, tem o IPVA, tem os acessórios que estão ali dentro ou não são. Você vai comprar um sítio, por exemplo, um sítio de porteira fechada com todos os móveis que estão lá dentro ou não. Vai comprar uma fazenda, o que está lá dentro vai ou não vai. Você vai ter um trespasse, vai ter alguma regra, algum ponto que não vai ser vendido ali como fazendo parte daquele estabelecimento. O que vai fazer parte desse troço, minha gente? O objeto, ele é extremamente complexo e ele tem muitas variações. Eu, particularmente, gosto muito de redação objetiva, direto ao ponto. O objeto desse contrato é tal, direto ao ponto. Mas algumas vezes a gente não consegue, o contrato fica o objeto ele fica um pouquinho mais amplo. Então, exemplo que eu já citei algumas vezes no contrato turnkey, é importante conseguir fazer o estabelecimento perfeito do que é e como ele vai estar ali estabelecido, para que não tenha qualquer tipo de problema em relação à sua formatação, em relação ao descumprimento. Porque, olha, se o objeto faz parte, depois a pessoa não pode chorar que está fazendo algo a mais do que deveria, ou a outra parte cobrar um serviço aquém do que está sendo feito. Então, você vai pegar um papel e vai escrever objeto, e vai delimitar qual que é o objeto do seu contrato. E depois disso, você vai estabelecer lá o valor. Valor também não é tão simples quanto estabelece. Então, lá no seu papel, você já vai ter 3 itens, e o outro item que você vai estabelecer, que é o valor especificamente, você vai pensar em alguns fatores diferentes. Por exemplo, o valor desse contrato é um valor cheio, esse valor é por peça, esse valor é por hora, esse valor é como se fosse por uma empreitada global, esse valor inclui todos os itens, ou esse contrato ele tem um preço que ele pode ser readequado, ou esse contrato é por peça, ou esse contrato é por etapas, esse contrato é por medição. Então, o valor deve ser estabelecido. Aqui você, advogado, por exemplo, você certamente tem que colocar muito claramente os seus honorários. E faça uma separação, claro, o que é o honorário de prolabore, o que é o honorário de êxito, o seu honorário sucumbencial, de forma que o cliente, ao receber o contrato, ele tenha muito claro o que está estabelecido lá e quais são as condições que tem que ter o pagamento. E aí, essa já é uma subcláusula dentro desse item que você precisa ter. Pessoal, lembrando que eu estou explicando o esqueleto básico. Daqui você vai expandindo, e eu vou te explicar como fazer isso. Então, você vai estabelecer lá o valor específico, determinar bem todos os fechamentos em relação a esse valor e também as condições de pagamento. Vai ser pagamento à vista, vai ser pagamento a prazo, vai ser pagamento como que vai ser esse pagamento, se vai ser de êxito, se tiver êxito, o que é o êxito, o que não é êxito. Você vai estruturar isso tudo, meu caro e minha cara, nesse ponto. Outro item extremamente importante são os deveres, que fazem parte do esqueleto. Desculpem-me minha letra. Os deveres, pessoal, eles vão lá ficar estabelecidos no contrato de uma maneira que você tenha claro qual que é a responsabilidade de cada um. E aqui vai uma dica prática para você, tá? Eu vou até mudar a cor para você tomar cuidado com essa palavrinha sempre que você verificar a existência dessa palavrinha em qualquer tipo de contrato, que é a palavrinha
Eu falo isso com certa frequência, quem já foi meu aluno sabe que eu tomo cuidado com essa palavra. Por que tomar cuidado com a palavra poderá? Porque a palavra poderá, ela não obriga. Ela dá um direito, mas ela não obriga. Se ela dá um direito, mas ela não obriga, a parte que tem essa possibilidade de utilizar a cláusula poderá, utilizará, obviamente, da forma que melhor lhe convier. E quem geralmente é mais inocente em contrato, acaba caindo nessa e vê algumas vezes a cláusula lá, o item poderá, e enxerga isso como uma obrigação. Isso parece bobo, mas é algo extremamente relevante quando a gente fala de elaboração de contratos. E aí a gente chegou aqui a um ponto que dentro dos deveres, o que você vai estabelecer? Você não tem modelo, então você não sabe o que fazer. Então, se você não tem modelo e não sabe o que fazer, o que você vai precisar colocar aqui? Você vai precisar colocar dentro da cláusula deveres quais são as obrigações que você quer que a outra parte cumpra. Então, qual a expectativa do seu cliente? Então, vamos supor, a sua expectativa, o seu cliente está vendendo um carro. O desejo que você quer é que a outra parte pague pontualmente e assuma qualquer tipo de problema dali em diante e faça transferência do veículo no prazo correto. Então você vai num brainstorm mesmo, brainstorm total, colocar todos esses itens no papel. Eu preciso que ele pague os IPVAs futuros, eu preciso que ele faça a transferência, eu preciso que ele assuma qualquer tipo de penalidade daqui adiante, eu preciso que ele leve o carro para o local tal de maneira imediata. Vai colocar todos esses deveres elencados. Por enquanto, você está no papel mesmo, sem elaborar o contrato, sem fazer nada adicional. A sua ideia é o modelo. Depois, você vai precisar, finalmente, estabelecer qual o prazo desse contrato. Esse é um prazo de execução sucessiva, é um contrato de execução imediata, é um contrato por prazo determinado, é um contrato por prazo indeterminado. Como assim, Franco? Poxa, se eu quero comprar e vender um carro, eu quero entregar o carro direto, quero receber o dinheiro. Mas o pagamento vai ser parcelado. Então, se o pagamento vai ser parcelado, beleza, vou colocar a obrigação de pagamento futuro, não tem o menor problema. Isso tudo você vai estabelecer aqui dentro em relação ao prazo do contrato. Sempre lembre-se de colocar algumas condições, quando o contrato assim determinar, obrigações pós-contratuais. Então, por exemplo, se o seu contrato for um contrato que tem uma cláusula de sigilo, lembre-se de colocar o dever de sigilo como obrigação pós-contratual. Exemplo, estou fazendo a compra e venda desse veículo para o jogador de futebol nome tal, e eu quero que isso seja guardado em sigilo absoluto. Lá na cláusula de sigilo, as partes obrigam-se a manter o sigilo até 2 anos após a extinção desse contrato. Por quê? Para manter o contrato, manter essa obrigação pós-contratual por um tempo, para que as partes a respeitem. Se você não tiver um modelo, você vai se preocupar com outra cláusula também, que é a cláusula de rescisão. A cláusula de rescisão é uma cláusula extremamente importante em algumas hipóteses, mas lembre-se, se você está fazendo um contrato que você quer que ele seja vinculativo e direto, a cláusula de rescisão ela vai ter que ter a impossibilidade de rescisão e a atribuição de multa muito específica para esse descumprimento ou para alguma necessidade. Porque eu já vi várias pessoas colocando esse contrato é irrevogável, irretratável, escambau a 4. Em caso de desistência, pagará a multa tal. Pô, se ele é irrevogável, não pode ter desistência. Entende? Então, tome um pouco cuidado com isso. O que você vai precisar fazer aqui, no momento da elaboração dessa cláusula? Aqui ainda no papel. Você vai pegar, vai escrever lá no papel. Olha, esse contrato não pode ser rescindido. Olha, esse contrato pode ser rescindido. Esse contrato pode ser rescindido na situação tal. Só que tem que ter multa. Ou não tem que ter multa. Então, você vai colocar no papel todos os itens que você deseja para poder compreender isso de uma maneira mais eficiente. E, por fim, o último ponto que você vai colocar é o foro ou a solução de controvérsias. Se o contrato for um contrato mais simples, judiciário, não inventa arbitragem. E aí eu estou me referindo ao valor. Não inventa arbitragem.
coloca foro judiciário. Eu atuo com a arbitragem, eu sei o tanto que a arbitragem é onerosa e o tanto que a arbitragem pode prejudicar alguma das partes que não tiver recurso financeiro quando precisar exercer o seu direito. Tome cuidado com a arbitragem. Aqui você vai colocar o foro. Qual o foro? Se puder realocar o foro, você vai decidir o foro, vai colocar o foro que for o mais interessante para o teu cliente. A partir daqui, a partir desse esboço, num papel, numa folha A4, você vai lá para o seu computador e vai colocar item 1, partes. Cláusula 1, partes. As partes, fulano e beltrano, pam, pam, pam. Item 2, objeto. O objeto, cláusula 2, o objeto desse contrato é 3. O valor deste contrato é papapá, 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 papapá. Cláusula 4. Os deveres das partes são esse. O prazo desse contrato. Este contrato funcionará pelo prazo de, ou por execução imediata, ou por qualquer outra razão. Item 6. Esse contrato poderá ser rescindido em qualquer uma das seguintes hipóteses. 7. O foro para a solução de controvérsia desse contrato será o foro da comarca de Belo Horizonte, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Essa é a historinha para você poder elaborar um contrato absolutamente do zero. Ao conseguir fazer isso daqui, jogar para o computador com algumas cláusulas, com uma formatação mais bonitinha, você já não vai passar aperto para elaborar qualquer tipo de contrato. Disso daqui, você vai fazer esse brainstorm para cada um desses itens e você vai aprofundando o brainstorm, fazendo questionamento sempre. Quais são as partes envolvidas, qual é o objeto de maneira completa e depois precisa e objetiva, qual é o valor, quais são os deveres, qual o prazo, qual a rescisão, qual o foro. Se você quiser ir mais longe, você vai poder trabalhar com algumas cláusulas adicionais. Você vai poder trabalhar com a cláusula relativa aos anexos. Você vai poder trabalhar com a cláusula relativa aos intervenientes, a garantia, as condições de pagamento. Tem uma imensidade de cláusulas diferentes que você vai conseguir ir agregando ao seu contrato. Mas sem modelo, se você não encontrar nenhum modelo na internet, com esses itens você consegue elaborar qualquer contrato. Franco, esse contrato, ele é um contrato complexo, completo? Não necessariamente, ele vai ser um contrato simples, mas de novo, às vezes você precisa do contrato simples para começar a desenvolver o seu objetivo final, que é o contrato mais complexo. Então, tenha muita atenção com os detalhes das primeiras cláusulas, que são essas específicas. Depois você consegue avançar. Então, se você está formando agora, se você acabou de passar na prova da OAB, se você concluiu seu TCC, estou vendo aqui até o comentário do João Vitor, fico muito feliz, João, que você tenha conseguido encontrar o seu tema, spam como propaganda abusiva no Brasil, muito legal. Lembrando que na semana que vem, dia 24, a gente vai ter o início da jornada do TCC, que vai abordar vários assuntos desse tipo também. Agora, se você está formando, está trabalhando e está tentando entrar, você não precisa mais de modelo para elaborar um contrato se você souber esse esqueletinho básico. Esse esqueletinho básico é o ideal. E onde que eu vejo que as pessoas erram? Nesse esqueleto aqui. Franco, se você tivesse que selecionar um ponto específico onde as pessoas costumam errar, onde seria? Principalmente no objeto. O objeto, meu caro, minha cara, começa e acontece com de uma forma que as pessoas pensam que é colocar tudo que está sendo realizado e misturam deveres com o objeto. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é o objeto do contrato tem que ser claro, tem que ser nítido, tem que ser visível. Uma compra e venda de veículo é o veículo, não é uma compra de um veículo sem multa. Sem multa é dever.
Uma prestação de serviços advocatícios é uma prestação de serviços advocatícios, não é uma prestação de serviços advocatícios para obter que consiga resolver XPTZ no prazo tal. Não, resolver o XPTZ no prazo tal é condição, é dever, é obrigação que as partes toparam negociar para poder elaborar o contrato específico. Então eu vejo muito as pessoas errarem nessa parte do objeto. Espero que esse não seja o seu caso, para que você consiga ter isso de maneira mais clara. E aí um ponto muito importante é que ao elaborar um contrato bem feito, você tem vários efeitos colaterais muito efetivos. Ao elaborar um contrato bem feito, você vai conseguir ter a indicação daquele cliente para elaborar outros contratos similares, outros contratos parecidos, e isso, quando você tiver que fazer isso, você já vai ter um modelo prévio, então vai ser uma vantagem enorme competitiva para você. Você vai ter experiência de como montar aquele contrato, de como elaborar aquele contrato, e obviamente vai fazer com que o seu valor de hora seja mais caro que o normal, porque você já vai ter uma experiência, uma expertise na elaboração daquele tipo de contrato. E a melhor vantagem de todas, ao elaborar um contrato bem feito, é saber que o seu contrato ele não vai ser demandado no judiciário. Eu hoje tenho a felicidade de saber que vários dos contratos que eu elaborei ao longo de toda a minha carreira, eu desconheço algum que tenha tido algum problema efetivo muito grave. Tiveram, obviamente, vários contratos que foram necessários revisões, mas os contratos eles não são imutáveis e não devem ser imutáveis. Eles devem permitir revisões e alterações. E quando isso acontece é muito bom. O que é ruim é quando vai para o judiciário, vai para alguma discussão arbitral e você percebe que a causa daquela discussão arbitral é uma má redação no contrato. A causa daquela ação judicial é uma má redação do contrato. Então, saber elaborar as cláusulas contratuais é extremamente importante também. E é por isso que eu queria te convidar para poder acompanhar aqui o canal, acompanhar vários outros vídeos, para a gente poder trabalhar bastante com contratos e aprofundar muito esse tema. O que te incomoda de forma geral, o que incomoda as pessoas quando elas não sabem elaborar um contrato, é exatamente o aperto que elas passam perante o cliente. Perante o cliente, elas têm aquela situação assim: poxa, eu preciso elaborar um contrato, mas eu não sei como, e aí surge aquela interrogação. Então, se você sabe construir, de acordo com o que eu mostrei aqui para vocês, o básico, você vai aprofundando ao longo da sua carreira, e ao longo da sua carreira você vai conseguindo desenvolver um trabalho muito bacana. Lembrando que contratos é uma ótima forma de fazer renda, de fazer faturamento, de aumentar o faturamento do seu escritório, uma ótima forma, porque imagina o mercado de contratos que tem ao seu redor, imagina quantos contratos são feitos todo santo dia ao seu redor, quantas demandas de contratos são feitas. Então é um mercado gigante e que você pode trabalhar muito bem nesse mercado. Queria agradecer a todos que acompanharam até aqui. Vários dos outros assuntos serão debatidos aqui no canal, em praticamente todos esses tópicos que nós falamos, inclusive auxiliando um pouco mais na elaboração de contratos mais complexos ou de alguma cláusula específica. Então, te convido a acompanhar para poder ter acesso a essas outras informações. Muito obrigado por hoje, muito obrigado pela sua participação. João, que participou aqui especificamente, trazendo essas questões de temas de monografia, muito obrigado pela sua presença e obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço forte e até o próximo encontro aqui no canal Mais Direito, para poder falar um pouquinho de contratos e te ajudar a transformar a sua carreira elaborando, revisando ou analisando contratos. Um abraço e até!